Boa noite, galera. Boa noite, turma. Tem que ser uma boa noite assim, né? Digno dessa força jovem. Bom, primeiro eu queria saber quem estava aqui alguns anos atrás, talvez 2, eu fiz uma palestra aqui num almoço sobre sucessão familiar, não sei se alguém lembra, eu tive aqui com vocês, né? E tivemos uma oportunidade. O que é que você está assim? Você estava aí, né? Plaquinha de patrimônio. E aí, pessoal, hoje eu tenho um desafio aqui, falar de gestão financeira, que normalmente é melhor você falar dando uma aula, mas nós vamos fazer uma palestra sobre gestão financeira, né? Bom, então vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre isso. Antes eu queria convidar, vou deixar passar o vídeo aqui, tem o meu site, Professor Marcos Fábio, todas as minhas redes sociais, @Professor Marcos Fábio, canal do YouTube e por aí afora, ok? Bom, vamos começar então. E eu quero começar fazendo um aquecimento que não poderia deixar de ser. Nós não podemos ficar longe de uma realidade. 63 milhões de pessoas, 62 milhões de pessoas no SPC. E quem aqui lida bem com finanças? Deixa eu ver, uma pesquisa rápida aqui. Numa turma de empresários, poucas pessoas. E quais seriam os passos para lidarmos bem com finanças, né? Porque tem uma lógica, independente do que você faz na sua empresa, na sua casa você tem que pelo menos aprender a lidar com finanças, né? Economia doméstica aí. E só que nós temos um problema. Todo mundo acha que quem está faltando dinheiro tem problema financeiro. Eu pretendo provar para vocês nessa noite aqui que não existe problema financeiro. Assim como eu pretendo provar para vocês que empresário nenhum no mundo gosta de dinheiro. E aí todo mundo fala, como assim eu gosto de dinheiro? Eu vou explicar para vocês por que nós não gostamos de dinheiro. Então vamos começar a pensar na lógica dos negócios, como é que vocês pensaram em empreender, ou se foi do pai de vocês, ou se vocês são sucessores. A gente começou a empreender pensando que tinha um mercado para ser atendido. E então vocês criaram uma empresa. Só que quando vocês criaram uma empresa, vocês descobriram que para atender esse mercado você precisa de um fornecedor. E esse fornecedor passa por dentro da sua empresa, lá nas operações, compra, estoque, logística, isso chega lá no mercado, esse mercado te paga. Então, você tem um dinheiro que um pouco vai para Brasília, um pouco fica com você, e para que você consiga fazer isso, você precisa de alguém para vender, você precisa de alguém para controlar as suas finanças e gente para contratar o seu pessoal para poder fazer essa máquina girar. É assim que funciona uma empresa em qualquer lugar do mundo, aqui na China, em qualquer lugar. E o problema todo começa justamente aí, quando a gente começa a olhar para esse negócio e começar a entender os reflexos que cada uma dessas áreas tem. Aqui estão os pilares básicos da gestão. Então, eu não vou começar falando de finanças. Eu vou começar falando um pouco de gestão, o que é a minha vida inteira, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito, do negócio que eu tenho, para depois entrar em finanças. Porque cada pecado que você comete em cada uma dessas áreas gera um problema no seu caixa. Então, vamos entender que gestão financeira numa empresa é como sangue no seu corpo. Na hora de fazer o exame, tiram o seu sangue. Mas, normalmente, o remédio não é para o sangue. Concordam com isso? É no sangue que aparece o colesterol alto, mas o remédio é fechar a boca, parar de comer besteira. Então, nós começamos a entender que tudo que deságua no financeiro normalmente é fluxo, é consequência de alguma coisa que você fez errado numa dessas 4 áreas. Então, para isso, eu quero começar falando sobre a lógica da gestão integrada do negócio. Quem esteve lá no Infovarejo viu eu falando um pouco disso, né? Vamos pensar numa coisa. Uma empresa tem vários desafios. Na verdade, talvez ela tenha 6 desafios. O produto certo, para o cliente certo, no preço certo, na qualidade acordada, no tempo certo. Não é isso? E isso significa equilibrar pratos. Significa que nós temos que todos os dias olhar para isso. E qualquer uma dessas coisas que você faz de errado, respinga no seu caixa. Tem Natal aí. Se o seu produto chegar no dia 27 de dezembro, ferrou, meu amigo. Não é isso? Só que se você comprar demais e não vender, e aí então você fica, compro ou não compro? Só que se você comprar demais, você vai ter que pagar, então seu caixa sofre. Então começa a perceber o dilema que a gente tem enquanto empreendedor? Então quando a gente começa a pensar nisso, eu gosto de sempre falar disso. Toda empresa tem essas 4 áreas, financeira, comercial, pessoas e operações. Reconhecem nas suas empresas? Só que tem um problema de natureza orgânica nessa empresa, ou de criação, ou de DNA. Finanças pensa de um jeito, comercial pensa de outro, RH pensa de outro e operações pensa de outro. Então você tem que colocar numa mesma empresa, no mesmo lugar, 4 áreas que pensam diferentes e se comportam de forma diferente. Sabe o que começa a acontecer? Finanças não aguenta andar com o resto, então ela fala, vou andar sozinho. E aí a outra área fala, também não dou conta de andar com esse cara. Então a RH anda sozinho, operações anda sozinho e comercial anda sozinho. E aí a hora que você começa a ver que isso está acontecendo, você deixa de administrar e passa a vir para resolver os problemas dessa desintegração.
E aí, então, aquele sistema bala que você comprou, né, os objetivos da sua empresa, planejamento, que é isso, meu amigo? Você entra na síndrome da fazeção, começa o dia fazendo, termina o ano fazendo, começa tudo em cada ciclo, você dizendo que tem que fazer, você faz um monte de coisa, menos o que precisa ser feito. Porque a síndrome da fazeção te consome. Você não passa pelo dia, o dia que passa por você. E aí, quando você começa a olhar nisso, você é incapaz de perceber que o problema não está em que cada área faz, mas está na falta de integração entre essas áreas. Existem cunhas atrapalhando. Eu não estou nem aí para o que o financeiro tem que fazer. Eu não estou nem aí para o que o comercial tem que fazer. Eu estou aí para o que ele tem que me entregar. Só que nós não somos filhos da entrega, nós somos filhos da fazeção. Então, você está muito mais preocupado se o seu vendedor visitou 20 clientes do que se ele converteu 3. Você está muito mais preocupado se o contas a pagar e a receber está em dia do que a gestão do capital do seu negócio. Percebe o que nós estamos falando? Você está muito mais preocupado com o processo de recrutamento e seleção, se recrutou 20 no mercado, fez 10 entrevistas, se aplicou um profile ou não, do que se o cara tem o DNA e a alma do seu negócio. Percebe como é que nós estamos numa visão míope? E aí, sabe o que acontece? Você tenta resolver o problema. Você mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Só que você não tem tempo, porque a fazeção não deixa. A hora que você começa a mexer no lugar, aparece problema de outro. Nasce, então, o gestor fuçador. Fuça em tudo e não resolve nada. E aí, então, como é que a gente resolve isso? O que nós vamos esperar de cada um desses? Vamos começar a raciocinar? O que você espera de um padre? O que você espera de um padre, pessoal? Que ele o quê? Que ele me abençoe bastante, né, para poder dar vida. Mas, na verdade, o que nós devemos esperar de um padre, pessoal? Não, rezar a missa é o que ele faz. Ele tem que rezar a missa, tem que ouvir confissão, tem que comungar, isso é o que ele faz. Mas o que você espera do padre? Você espera do padre? Milagre. Aí é outro padre, é o que está lá em cima. O que a gente espera de um padre é que ele tenha os fiéis, que ele alinhe os fiéis na igreja. Não é isso? O que você espera do chefe? Você está preocupado com o que ele está fazendo na cozinha? Não. Você quer degustar um prato gostoso, não é isso? E o guarda de trânsito, o que você espera dele? Que ele apile, tem uma multa, não é isso? Ou você espera que ele organize o fluxo do trânsito? O que você espera de um garçom? Você espera de um garçom o quê? Você não espera que ele te sirva bem. Você gosta daquele garçom boa praça, que brinca com você, que te escuta, que é o psicólogo. Não é isso? Então, quando você começa a pensar, nós fomos treinados a esperar a tarefa e não a entrega. E aí começa todo o problema, que inclusive nós vamos focar isso para a gestão financeira. Então, vamos começar a entender o processo. Cada um desses tem que nos dar uma entrega diferente. Eu vou falar rapidinho de cada uma e depois chego no financeiro. Então, quando eu penso aqui, por exemplo, em gestão financeira, todo mundo, os poucos que fazem, estão acostumados a ter que ter um DRE mensal, um fluxo de caixa projetado, um balanço, saber analisar se seu negócio está dando retorno sobre investimento ou não e calcular, por exemplo, a sua janela de faturamento. Se você não sabe o que é isso, daqui a pouco eu falo. Bom, isso é o que você espera que ele faça. Não é isso? Mas o que você faz com isso? Esse é o problema. Do mesmo jeito, quando eu vou para o mercado, vendedor tem que fazer 3 coisas só. Vender mais para os atuais, recuperar inativos e vender para novos. Isso é o que você tem que esperar do seu comercial. Mas você está preocupado não é com isso. Você está preocupado é o quê? Quantas visitas ele fez? Você está preocupado se ele atingiu o ticket médio ou não? E aí ele não acostuma dar para você o resultado, ele dá a fazeção. E ele fala, não, eu trabalhei para caramba esse mês, visitei 100 clientes. E converteu quanto? 3, mas eu trabalhei para caramba. E nós premiamos ou não quem trabalha mais? Como é que nós reconhecemos? É a entrega ou o resultado? Tudo bem, o esforço tem o seu lugar. Quando a gente vai falar, por exemplo, de gestão de processos, eu adoro falar de gestão de processos por 2 coisas. Porque processo está ligado a estoque, que é a maior fuga de capital que uma empresa pode ter. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de compra, vamos falar de estoque. Quando eu vou falar de estoque, né, parece um mito. Você não acha que estoque é nota de 100. Você acha que estoque é patrimônio. Tem gente que se orgulha do estoque que tem. Quando a gente vai falar das entregas, troca, que é um processo que todo cliente deveria ter direito. E aí você vem e lida com isso aqui, ó. Você chega numa franquia de rede nacional e encontra isso no caixa dela. Aí você pergunta para o cara, porque eu perguntei, foi eu que tirei essa foto, por que você não troca mercadoria nem sábado nem domingo? Sei não, o patrão que mandou.
Aí você pergunta para o patrão, por que você não faz? É porque é o dia de mais movimento, então isso dá muito trabalho. Então você, na incompetência de lidar com o seu processo, o que você faz? Transfere o problema para quem? Para o cliente. Aí o cliente não vai te comprar, porque compra na internet que ele pode devolver com 7 dias e não tem problema nenhum. E aí você perde o cliente e acha que está faltando dinheiro, mas está faltando é cliente. Porque não está lá a fim de cumprir o seu processo horroroso. E aí, quando você fala de produção, para quem é industrial aqui, é o mesmo problema. E quando você vai falar de tecnologia? Eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu fui fazer um aniversário e eu resolvi servir chopp. Eu estou vendo um cara sair com um balde de chopp todo tamanho lá. Eu falei, mas que é isso? Eu desperdício. Isso é normal, esse seu colarinho? Normal? 2003 eu estava na Alemanha e vi isso aqui lá. Isso para mim é normal. Tecnologia que não deixa desperdício. Tecnologia simples. Um copo em que você serve o chopp de baixo para cima. E aí, cadê desperdício? Cadê chopp sendo jogado fora? Mas nós vamos nos habituando com essas coisas. Então, quando nós estamos falando, e qualidade, né? Porque qualidade é processo. Aí o cara te entrega isso. Mas se todo mundo te entrega isso, você vai acostumando com isso. Percebe o que nós estamos falando? E aí, então, pessoal, quando a gente vê isso, para quem tem a oportunidade de estar fora do país, eu estou na NRF desde 2010, visitando, levando cliente, a gente fez uma visita técnica nessa loja de judeus. Quem sabe conhece a B8. E a B8 ela tem uma coisa muito interessante. Ela fez uma pesquisa com o cliente perguntando: o que você mais gosta de fazer, comprar ou pagar? Adivinha a resposta? Comprar. Então, por que o pagamento tem que ser sofrido? Então, sabe o que ela fez? Ela investiu em tecnologia para que você possa comprar durante a maior parte do tempo e que o seu check-out não passe de 2 minutos, para que não tenha fila. Porque ela entende que o prazer está na compra. Muito bem. Tivemos lá na NRF e levamos um pessoal para uma visita técnica. Tá aqui. E aí vocês estão vendo, para quem nunca esteve lá, aqui tem umas esteiras que toda vez... Aumenta o som aí para mim, dá um grau aí. Todas as vezes que aqui está passando alguma coisa, que alguém fez uma compra lá no caixa. Mas atrás da gente, nessas esteiras, a todo momento está passando produtos que vão sendo vendidos. Essas esteiras são muito famosas por fazer o check-out do produto. Nós fomos recebidos aqui pela equipe da B8, alguém comprou. Toda vez que passa. E a cada vez que vocês e aí, vendo essa esteira rodar, o Daniel, que era da Belar, foi com a gente um ano. Nós e acabamos aí ele, de fazer a visita na B8. Ele deu o depoimento de quanto Daniel, durou a compra dele. Da visita aqui hoje, como é que foi o processo aqui? Olha, sensacional. Eu até aproveitei e fiz uma experiência prática. Foi uma compra muito rápida, muito objetiva e extremamente organizada. Escolhi o produto lá em cima, a menina me atendeu, todos os produtos que eu falei chegaram até a ela e depois ela me apresentou os produtos, me passou um cupom, desci no andar de baixo, passei no caixa, efetuei o pagamento e depois fui num box ao lado para retirar a mercadoria. Uma experiência prática, simples. E quanto tempo isso demorou? Olha, não mais do que 2 minutos. 2 minutos para o cara pagar e levar tudo. Só que o primeiro dia que eu fui na B8, eu também comprei. Na hora que eu disse que eu fui em todos os andares da loja comprando, que é a maior loja de foto e vídeo do mundo, para quem já esteve lá, e entende que cada funcionário tem que ser especializado, cada funcionário tira 1 hora por dia para treinar e falar sobre os produtos da empresa. Na hora que eu fui pagar, eu paguei, ela já pegou a sacola embalada e me entregou. Eu olhei e falei, esse tem é do capeta, não pode. Aí, eu, mineiro, o que eu fiz? Você acha que eu acreditei que estava tudo lá? Não, abri. E adivinha o que aconteceu? Estava tudo lá. Então, na hora que você começa a pensar, enquanto tem gente pensando em não gerar atrito para o cliente, nós estamos entregando isso aqui. Então, você começa a tirar o foco do cliente. Então, quando a gente vai falar disso, já falei de tecnologia, já falei de operações, vou falar de RH. Qual que é o propósito de um bar, galera? A gente senta no bar é para quê? Para quê? A gente senta para divertir, não é isso? A gente compra lazer e entretenimento. Só que a turma acha que te vende o quê? Comida e bebida. Isso só pode dar um negócio errado. Você sentou para comprar uma coisa e o cara te entrega outra. Então, só porque ele te entrega uma comida e bebida gelada, ele te entrega estresse junto. Isso é o que a gente chama de desalinhamento. O que os nossos funcionários estão vendendo? Será que eles estão vendendo alegria? Será que eles estão vendendo um dia melhor? Ou acha que estão vendendo doces? Então, quando a gente começa a pensar, é muito interessante quando eu convido os RH. Por que eu falo que é o papel do RH? Porque nós estamos abstendo do processo importante que é a venda. Para que serve a venda? Será que os funcionários que entram todo dia para trabalhar sabem para que serve uma venda? Gente, venda serve para pagar imposto,
Pagar salário e comissão. Parece óbvio, mas as pessoas não lembram disso. Venda serve para pagar custo fixo, para pagar, remunerar o capital, ter lucro, sustentar o crescimento e pagar a mercadoria. A venda está carregada de custo. É muito peso na carroça. E o cara esquece disso, ele não lembra disso. Ele acha que venda é só para vender, para deixar o cliente mais satisfeito e para dar desconto. E eu detesto desconto, para falar a verdade. Então, quando a gente começa a pensar nisso, qual é o resultado de uma venda? Bom, eu falei aqui, né? Olha quando eu perguntei funcionários. Aumenta o som aí para mim, para ficar baixo. Eu perguntei funcionários de cliente. Quanto você acha que seu patrão tem de lucro? Olha lá o que eu escutei. Esse é seu, na minha opinião, funcionário. eu penso que na faixa dos 200%. Esse é o seu funcionário, galera. Ele acha que você ganha isso. Principalmente porque ele vê lá preço de custo. Quando tem um sistema e vê o preço de venda, fala assim, está rica. Né? Então, na hora que você começa a pensar nisso, eu gosto de falar o seguinte. Quando você vai ensinar um funcionário, por exemplo, não tem coisa pior do que você montar uma meta baseada na venda do ano passado. Isso é loucura. O cara tem uma empresa, olha aqui essa aqui, ó. Em março de 2018, ele vendeu 1,50 milhão. E na hora que tirou todos os custos da DRE, esse cara descobriu que de resultado operacional, melhor, do famoso EBITDA, ele teve 27 mil. Na hora que foi pagar a prestação, mais 38, esse cara aqui teve 65 mil de prejuízo. O ponto de equilíbrio geral desse cara é 1,204 milhão. Aí ele bota uma meta, ano que vem querendo vender 10% a mais. Aí você quer vender 10% a mais, aí você vende 1,155 milhão e paga prêmio, porque bateu os 10%. Só que na hora que você pega 1 milhão, tira o custo de mercadoria, tira tudo que você tem que tirar de custo, não está pegando aqui direito, tira tudo que você tem que tirar de custo, sabe o que vai acontecer? Você descobre que mesmo batendo a meta, você ainda está devendo 20 pau. Então, meta não se bate, não se estipula em função do que você vendeu o ano passado. Pode ser até uma referência, mas meta se coloca em função daquilo que você custa e daquilo que você quer lucrar. Isso é fazer gestão consciente. Marcos, mas e se a meta que eu colocar estiver difícil de atingir? Porque para eu ter lucro, o meu custo está alto. Então, filho, o problema não é do cliente, é do seu custo que está alto. Vai cuidar dele. Então, quando você começa a pensar nisso, essa empresa aqui, para trocar a cebola, se ela não tivesse a dívida de 38 mil, era 1.114.000. Mas como ela tem que pagar 38 mil por mês, ela tem que vender 1.204.000. Com 1.204.000, bateu o ponto de equilíbrio. Então, é sandice ter uma meta que não começa com, no mínimo, o ponto de equilíbrio da empresa. Na minha loja, os meus vendedores são remunerados pelo ponto de equilíbrio. Só começam a ganhar comissão depois que a loja bate ponto de equilíbrio. A minha filosofia é simples. Se eu não ganho, ninguém ganha. Simples assim. Só que para você fazer ele aceitar isso, ele tem que entender. E eu gasto muito tempo ensinando. Para ele acreditar, para começar. Então, quando você começa nisso, se você entendeu isso, o que eu quero convidar vocês, antes de entrar em gestão financeira, é convidar as pessoas que trabalham com vocês para enxergar o elefante. Mas como assim enxergar o elefante? Porque conta uma história que 6 crianças foram vendadas e apresentadas a um elefante. Cada uma pegou numa parte do elefante. Uma pegou na ponta, aqui nesse marfim, o outro pegou na tromba, o outro pegou na orelha, o outro pegou no estômago, um pegou na pata traseira e o outro pegou no rabo. Cada um falou a sua impressão do bicho. Visões diferentes do mesmo bicho. Será que isso acontece no seu negócio? Pergunta quem trabalha no financeiro qual a visão da sua empresa. Ele vai dar a visão do financeiro. Pergunta do comercial, ele vai dar a visão do comercial. E poucos vão dar a visão do todo, se não, nenhum. E isso é muito sério, porque isso é um problema nosso. No mínimo, cada um tinha que reconhecer a parte do bicho. Então, pessoal, quando eu vou falar de gestão financeira, eu preciso falar de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, chamado A Parte de um Todo e o Todo na Parte. É um artigo muito simples. Eu simplesmente convidei as pessoas a olharem para a mão e para o pé. E pergunto a vocês, a mão é diferente do pé? Sim ou não? Sim. A mão é a mão e o pé é o pé. A mão serve para pegar, o pé serve para chutar. Mas se eu raspar a pele da mão e a pele do pé, qual vai ser o DNA? Olha que interessante. Mãos e pés com funções diferentes, mas com o mesmo DNA. Mãos e pés fazem parte de um todo, mas contém o todo na parte. Então, quando a gente começa a pensar nisso, se a gente começar a olhar isso, o que a gente precisa rever? Se você estipula na sua empresa uma meta de 12% de lucro,
você tem que olhar e perguntar: ô senhor financeiro, o que você vai fazer para me ajudar a ter 12% de lucro? Aí você tem que chegar lá para o senhor RH e falar: senhor RH, qual a sua contribuição para que eu tenha 12% de lucro? Ô senhor operações, o que você vai fazer aí no seu negócio para eu ter 12% de lucro? E o senhor comercial, o que você está pensando em fazer para eu ter 12% de lucro? Porque aí está todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Se não for assim, esquece. Você vai ter que continuar indo em cada setor fazendo o que eles não estão fazendo. Porque você não acha tempo para poder fazer isso. Está claro até aqui? Tudo bem? Vamos entrar em gestão financeira, então? Beleza. E para entrar em gestão financeira, eu quero dizer que empresário não gosta de dinheiro. Quem concorda comigo? Quem concorda? Quem não concorda comigo, então? Beleza. Todo mundo? Se você tivesse agora 10 milhões de reais na sua conta, e esses 10 milhões vira de um mês para o outro, você vai começar a olhar para aqueles 10 milhões e falar assim: tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro. O dinheiro está parado. Tem que fazer alguma coisa com ele. E aí, sabe o que você faz? Você vai gastar o dinheiro. Porque você não gosta do dinheiro, você gosta do que o dinheiro dá. E o problema é que quando você não tem dinheiro, você falaria que faria algumas coisas. O dia que tem, você não faz nada daquilo que você falou que ia fazer quando não tinha. Entenderam? Empresário gosta de dinheiro? Não. Gosta do que o dinheiro dá. E a gente precisa aprender a gostar do dinheiro. Mas por que gostar do dinheiro? Porque a maior parte dos demandos e bobagens da gestão financeira vem porque você não gosta de dinheiro. Você diz que gosta, mas você, no fundo, gosta do que o dinheiro dá. Então, vamos começar a pensar então, em gestão financeira. Para começar aqui, que bom que eu escutei um pitch de uma empresa querendo falar que quer ser a melhor empresa da região metropolitana. Porque, na maior parte das vezes, você não monta um negócio para ser o melhor negócio do planeta. Você monta um negócio para te dar os sonhos de consumo que você quer. Você monta um negócio para poder comprar seu carro, sua casa. Então, na hora que você compra o carro, a casa, o sítio, a fazenda ou qualquer outra coisa, os seus objetivos pessoais vão ficando satisfeitos. Então, a sua energia para querer ganhar mais dinheiro diminui. Porque você se satisfez nos seus objetivos pessoais. Então, tem gente que é muito rico, está abrindo loja para tudo quanto lugar, fala: fulano é ganancioso. Não. Ele tem visão de negócio. Ele tem sonho de negócio. Enquanto você, na maior parte, tem sonho de lazer. Você precisa de ganhar dinheiro para quê? Tem uma história que me marcou muito. Essa história, tem algumas histórias da vida profissional da gente que marca muito. Eu estava em Passos fazendo um programa do Sebrae, que era um programa de estratégias empresariais, e lá apareceu uma senhora com as marcas do tempo no rosto, uma senhora que, o cabelo dela estava todo branco, mas ela era, foi loira, de olhos claros, e tal, e ela me relatou que ela já teve a melhor farmácia de Passos. E aí eu perguntei para ela: me conta a sua história. Ela falou: Marcos, há um tempo atrás eu conheci meu marido e eu trabalhava numa farmácia e ele também. E o sonho do meu marido era fazer medicina. E a gente namorou, casou trabalhando na farmácia, e meu marido passou no vestibular de medicina. E aí, então, sabe o que aconteceu? A gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade dele. Resolvemos sair os dois e montar uma farmácia, para que a farmácia, então, pudesse pagar o curso de medicina do marido. E eu perguntei para ela assim: tem quanto tempo isso? Ela falou: faz uns 8 anos. Tem quanto tempo que você sentiu a queda na sua farmácia? Ela: tem uns 2. Tem quanto tempo que seu marido voltou para Passos? Tem mais ou menos uns 2 anos e meio. Estava dada a resposta. O negócio dela não nasceu para ser o melhor negócio de Passos, mas nasceu para formar o marido em medicina. O propósito do negócio já estava pronto. Então, quando você começa a pensar nisso, quando a gente vai falar dessas coisas, a gente encontra cenas como essa todos os dias dentro da empresa. Não desse jeito, mas é a dificuldade de você estabelecer prioridade entre custo e investimento. É o empresário que tem um ar-condicionado na sala e a área de produção está todo mundo morrendo de calor. É o empresário que tem uma sala de 20 metros quadrados, enquanto a sala do pessoal de operações tem 12. E aí você vai vendo cenas como essas. Então você começa a entender a forma como você está lidando para as suas prioridades financeiras. E aí, então, quando a gente pensa nisso, eu falo que tem redutores da competitividade em todo o negócio. Por exemplo, aluga-se. Essa empresa que está mais crescendo no país, a empresa que mais cresceu na crise. A Luísa, minha filha, que falou: papai, que empresa é essa que tem em todo lugar? Aluga-se.
Vamos fazer um exame aqui. Quem comprou alguma coisa para alugar normalmente é quem, gente? É um pobre? Não, é o empresário que pensou em fazer a aposentadoria dele com aluguel, e aí foi comprando, e ele não pensa em retorno sobre o capital, ele pensa na renda que ele vai ter com o aluguel. Então, à medida que não tem ninguém alugando, esse cara está sem dinheiro. Mas o aluga-se, então, de onde veio o dinheiro para constituir imóvel? Certamente de uma sangria não ligada à operação do negócio, um dinheiro para fazer outra coisa, tirando dinheiro da empresa para fazer outra coisa. Tem um outro também, lembra quando a Bolsa estava, bombando? Eu fui fazer meu curso de governança no IBGC e um dos professores falou a frase que mais me marcou na vida. Sabe qual é o melhor jeito de você sair milionário da Bolsa? É entrando bilionário. Porque aí é assim, um cara ganha dinheiro com bolsa. Você falou, fulano ganhou dinheiro fácil. Você começa, eu quero também. Aí você faz uma operaçãozinha, ganha dinheiro com a bolsa. Aí você resolve arriscar, que vai pegando confiança. Resolve arriscar. Aí um belo dia acontece o que aconteceu com a Sadia em 2008. E aí ela não leva a derrocada só o seu negócio. Não é só a sua aplicação, mas muitas vezes o seu negócio. E além disso, obras. Quantos apartamentos na planta foram vendidos com dinheiro de uma distribuição de lucro antecipada que a empresa nem sabia se tinha? Bota isso no custo da empresa e vai pagando. E aí você deixa de investir no seu negócio porque tem que pagar a prestação do apartamento. Ou não, isso não acontece? E sem contar numa outra, que essa eu adoro falar, de um desinvestimento no negócio. A quantidade de gente que sangra a empresa para pôr dinheiro na roça. Botam as vaquinhas lá. E aí, sabe o que acontece? Isso aqui come um dinheiro e não dá lucro, porque isso não é negócio, isso é lazer. E aí você pega o plano de conta na empresa, tá lá, veterinário, ração, adubo. Eu falo, mas aqui, você é uma empresa de confecção, o que você está tendo adubo? Porque isso está misturado o tempo inteiro por causa daquela primeira coisa que eu falei. Então, sabe o que vai acontecendo? Você vai desinvestindo no seu negócio. E quando você, então, pensa nesse desinvestimento, qual é o resultado de uma venda? Deixa eu contar como é que eu treino meus funcionários. Primeiro dia, chamo o vendedor, falo, gente, vem cá, vamos aprender. Eu vendo Havaianas, Então, eu peguei Havaianas lá, R$ 49,90. Dessa Havaiana, gente, eu estou ensinando meus vendedores, que eu vendo por R$ 49,90, eu tenho que pagar de CMV 42%. Aí depois eu tenho que pagar de impostos 8%, que eu sou do Simples. Isso quando não dá mais um pouco. Beleza, eu tenho diferença de alíquota, eu tenho que pagar comissão e despesa comercial do cartão. Então, sabe aquele desgraçado que compra chinelo lá no Santa Helena, que minha loja em Sete Lagoas tem um shopping, que ele compra lá e passa na loja pedindo a embalagem, que ele pede a sacola. Ele compra lá e pede a sacola para mim. Você tem que falar com ele, não, porque isso custa dinheiro. E aí, disso aqui me sobra, sabe quanto? Isso aqui me sobra 21, mas aí eu tenho que pagar salário, encargos, condomínio, FPP, aluguel, despesa administrativa. Deu 18, sobrou 3, sobrou 6%. Se você deixa o cara dar desconto, ele olha para sua cara e fala, vou te dar 5% de desconto. Ferrou, velho. Quem pagou a conta? O meu lucro. Agora, você acha que ele acredita nisso? Não, ele está naquele que acha que é 200%. Esse é o cara que entra para trabalhar todo dia com você. Queria te dizer isso. Então, se você não conta para ele quanto você ganha, começa a contar. Porque, via de regra, ele sempre acha que você ganha muito mais. Então, quando você começa a pensar nisso, é assim. Você, Marcos, eu fiz gestão financeira, eu aprendi a formar preço. Bacana. Formar preço é lindo, ó. É daqui para cá, ó. Você pega o custo de matéria-prima, pega lá, se for uma indústria, faz cronometria, pega impostos e comissões, custo fixo e forma o preço de venda. Só que a realidade é assim. Você pega o seu preço de venda, que é o médio, vem, tira o CMV, tira impostos, comissões, tira custos fixos, e aí que você vai ver se teve lucro ou não. Mas qual é a diferença? Então o empresário um dia me perguntou, Marcos, eu não entendo, eu coloco aqui na fórmula do meu preço de venda 10%, e quando eu vou apurar não dá 10%. Eu falei, simples. Vamos pegar um exemplo? Pega aqui, então, por exemplo, aqui, ó. Você tem um produto, pode ser uma calça, CMV 49, frete, impostos, comissões e lucro. Aplica na fórmula do preço de venda, você vai descobrir que você tem que vender esse produto por R$ 104,15. Tira cada valor aqui, você vai ver os percentuais de custos fixos e variáveis, vai ver o seu resultado 10% bonitinho. Só que, na prática, você dá um desconto de 5%. Sabe o que acontece com 5%?
o seu custo de mercadoria continuou 49%. Então, se antes aqui ele representava 47%, aqui ele é 49,5%. E o seu custo fixo, que era 31,24%, continua 31,24%. Só que aqui ele era 30%, aqui ele é 31%. Resumindo, a hora que você apura o lucro, é 5,9%. Porque você apura de frente para trás, mas você forma de trás para frente. Então você tem que começar a monitorar isso. Então, quando a gente vai pensar nisso, como que se deve apurar um resultado? Vamos pegar aqui, eu vou ter que ser um pouco acadêmico, não tem jeito. Eu pego uma venda de 120 mil. Aí eu tenho essa parte aqui. Essa parte aqui nós chamamos de custos variáveis. Aí eu vou ter a parte de custo fixo, que é a parte que você tem que controlar. Cada um desses itens aqui, está tudo aqui. Só que na hora que eu vou olhar para aqui, eu tenho faturamento. Isso normalmente o empresário controla. Mas na hora que eu olho para cá, que é custo fixo, custo variável, se você não tiver um plano de contas redondo, apurando isso de forma correta, você já começa a degringolar ali. 99% dos casos de consultoria que eu dou, o cara reclama de problema financeiro, mas o problema dele é falta de organização, o problema dele é não controlar os custos corretos, o problema dele é comprar demais. Aí na hora que você vem para cá, tem um negócio chamado margem de contribuição. A conta mais simples do mundo. Pega o quanto que é o faturamento, pega o preço de venda de um produto, R$50, tiro dele os custos variáveis, me dá margem de contribuição. Aí eu estou trabalhando para algumas empresas no setor de material de construção. A quantidade de produto que a margem de contribuição é negativa, ou seja, do preço de venda menos os custos variáveis, aqui já começa a dar prejuízo. E o problema é o produto que o cara mais vende. É o produto que o cara mais entra em briga de preço. E ele não enxerga isso, porque ele só está olhando quanto ele está vendendo e não quanto ele está custando. Estamos tranquilos, pessoal? Estamos na mesma página? Então, quando você começa a ver isso, vamos voltar aqui para mais outro, quando a gente vai falar de custo fixo. O pior custo que uma empresa pode ter. E aí tem um problema. Custo fixo é igual quando a gente engorda. Se você comesse um docinho e a sua barriga, assim, ó, que você mordeu, sua barriga fizesse assim, você parava de comer o doce na hora. Não, o custo fixo é silencioso. Ele vai aninhando em cada ponto da sua empresa, em cada lugarzinho. E só mais isso, é só mais isso. E a hora que você assusta, sua empresa está do tamanho de um boi. E aí você começa a entender, quando muitas vezes o seu custo é elevado, aí você manda cortar custo, você corta o telefone do pessoal de vendas. Porque você corta o essencial, mas não corta o supérfluo. Então, quando você começa a olhar para isso, aí tem um outro problema, que é o resultado, é o seu EBIT, do resultado operacional. E aí, às vezes, essa empresa aqui está tendo uma felicidade, não está? Está tendo 13%. Felicidade. Mas quantas empresas estão tendo menos 13%? E aí tem um problema. Aqui tem um custo não operacional, que normalmente é financiamento. E quando a gente vai falar de financiamento, tem uma regrinha básica para todo financiamento, sabe qual que é? Você não pode pagar de prestação para bancos mais do que 1/3 do seu lucro, do seu EBITDA. Então, se aqui está tendo 16 mil, essa empresa está bacana, está pagando quanto? 5, está dando aí menos de 33%. Só que a realidade não é essa, o cara está tendo 16 de lucro e pagando 20 de prestação. Porque ele não enxerga que o problema dele está na operação, falta dinheiro, onde ele vai? No banco. Falta dinheiro? No agiota. Então ele vai pegando dinheiro pensando que o problema está no mercado. E ele não olha para dentro para ver que o problema dele está na sua operação. Então, quando você começa a olhar para isso, e aí você então consegue, no caso dessa empresa, experimentar um resultado positivo, que bom, que bacana. E aqui tem 2 pontos de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Olha para você ver como é que faz diferença. O cara está pagando 5 mil de prestação. Se ele não tivesse a prestação para pagar, se ele vendesse 91, estava certo. Mas como ele tem 5 mil para pagar, ele tem que vender no mínimo quanto? 100. Olha que interessante. Para pagar 5, o cara tem que vender 8.700 a mais. Então, quando você começa a olhar para isso, se você lidasse bem com isso dentro do seu negócio, já estaria muita coisa resolvida. Só que falta tempo. Ou, na maioria das vezes, você contrata alguém para fazer isso para você. Só que você está de olho no que ele faz e não no que ele vai te entregar. Acabou. Está completa a receita da caca. Percebe? 15 anos numa empresa, uma funcionária foi fazer um curso comigo e falou: a minha vida inteira eu fiz isso, hoje eu estou aprendendo para que serve.
Então, quando você começa a pensar nisso, né? E aí nós vamos falar de coisas simples. Você vende, então você tem 2 tipos de receita. Ou é uma receita operacional, que é da sua operação, ou uma receita não operacional. Sua empresa tem uma loja, aluga essa loja para alguém. Sua empresa tem um caminhão e faz frete para alguém, mas a sua empresa não é uma empresa de frete. Isso é uma receita não operacional, não é isso? Simples desse jeito. Então, se você está focado na sua operação, toma cuidado para não ir com o problema da miopia que o mercado a crise está produzindo. O cara vende jabuticaba. E aí ele começa a entender que a jabuticaba não está dando muito mercado. E aí um dia ele toma uma decisão, pega o carro e vai na cidade. E volta buzinando alegre, gritando, mulher, resolvi o problema da jabuticaba. Ele falou, o que você fez? Comprei esses abacaxis aqui, estou de pendurando na jabuticaba, quando o cliente chegar eu estou vendendo abacaxi. Ele resolveu o problema da jabuticaba? Não. Ele pode ter resolvido temporariamente o problema do caixa dele. Certa vez eu fui trabalhar para uma farmácia, e aí eu estou procurando a farmácia que fica ali na rua tal, perto da esquina tal. O cara não me deu o endereço. E eu estou passando e procurando farmácia, Aí eu liguei para ele e falei, não estou achando, eu vou te esperar na esquina. Na hora que eu olhei, eu falei, mas isso está parecendo um boteco. Não é farmácia? Tinha um freezer lá, tinha cartão da Telemix celular. Ele falou, mas Araújo não vende tudo? Eu falei, entendi. Então, quando você começa a pensar nisso, vamos olhar, então, para outras questões. Custos fixos e custos variáveis. Quem aqui sabe qual é o percentual médio de custo fixo desse ano até agora da sua empresa? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quem aqui sabe quanto que representa o seu custo variável do seu faturamento? Pela resposta, já deu para entender que nós estamos às cegas. E aí a gente reclama da falta do dinheiro. Entenderam que vocês não gostam de dinheiro? Porque se vocês gostassem, esse auditório estaria levantando a mão o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente vai falar de custos fixos, aluguel, água, luz, telefone, aquelas coisas todas, né? Conceito de custo fixo. Faturou muito ou pouco, ele está lá. Ele não varia de acordo com o faturamento. E o variável? Obviamente, varia de acordo com o faturamento. Comissão. Vendeu muito, vai pagar mais comissão? Vendeu pouco, vai pagar menos comissão. Não é assim? Então, olha que interessante quando eu pego, por exemplo, olhando aqui para os custos variáveis, né? Olha aqui. Se você paga um imposto de 5%, se vendeu 8 mil, vai pagar quanto de imposto? E se vendeu 12? Bom, se vendeu 8, paga 400. Se vendeu 12, paga 600. Variou. O percentual foi o mesmo, mas o valor variou. Não é isso? Bom, e como é que funciona o custo variável? Você vende a bermuda, mas você compra uma bermuda por 43. O preço unitário é 15, seu preço de custo é 15. Mas se você compra 30 bermudas, talvez você consiga pagar 14 em cada uma. E aí, então, você reduziu o seu preço de custo, concorda? E se você compra 300? Muito bem, vai sair mais barato. 300 vai sair a R$12 cada uma. Então, olha como é que você baixou o seu CMV, concorda? Só que nós fomos educados com essa lógica. Se eu comprar 300, eu estou custando menos. Mas tem uma lei da economia que chama elasticidade de preço, que fala que não é porque o prato de comida caiu de 30 para 15 que você almoça 2 vezes. Não é porque seu preço caiu que você vai vender o dobro. Aí você cai nessa tentação, compra o quê? Você vai comprar o quê? Vocês iam comprar 30 ou 300? 300. Só que você não vende 300. Você vende uma média de 10 por mês. Você ficou 10 meses... Não, 300. Você ficou 30 meses com o negócio encalhado. Aí o problema é que a moda vence. Aí na hora que a moda vence, ano que vem ninguém quer essa porcaria mais. E aí aquilo que você pensou que ganhou, você perdeu. Eu me lembro do taxista português, né? Falou assim, ele me deu o cano, mas eu cobrei caro. Então na hora que você pensa nisso, olha a lógica. Beleza, se você compra a bermuda por 15... você vai ter uma margem de contribuição de 58. Se comprou por 14, é 60. Se comprou por 12, sua margem de contribuição aumentou. É bom para você, mas tome cuidado para não ser seduzido, porque às vezes é bom para você, mas você não gira. Você não vai ter o que fazer com aquilo. Eu falo que todo mundo que quisesse aprender a trabalhar mesmo com varejo, tinha que pedir emprego num varejão.
Porque lá a mercadoria apodrece e fede. Então não adianta você chegar no Ceasa e o cara falou, promoção do mamão, leva 20 caixas, sendo que você vende 5 por semana. Se você volta com 20 caixas, o que vai acontecer? Você vai vender mais barato um pouco, talvez você venda as 10 e as 10 vão apodrecer. Não é isso? Eu sou doido para algum gênio inventar etiqueta que fede. Já imaginou? Aí você entra no seu então tem fedendo aqui. Aí você vai ficar livre do fedor. Mas tem empresa que você chega no estoque, é perigoso, Elisa Samud está lá dentro. Então, e o custo fixo? Esse é diferente, olha lá. Você paga 400 de aluguel, né? Estou dando um exemplo bem pequenininho aqui. Se você vender 8 mil, o aluguel vai ser quanto? 400. Então, esse aluguel... E se você vendeu 12 mil, quanto vai ser o aluguel? Então, beleza, aquele representou 5%, aquilo é 3%. Olha que loucura. O custo variável, em dinheiro é variável, mas em percentual ele é fixo. E o custo fixo, em dinheiro é fixo, mas em percentual é variável. Loucura isso, né? Não vou tentar explicar isso, senão nós vamos ficar até de doutorado. E quando a gente vai falar de resultado? Resultado. A lógica dos negócios. Qual é a lógica? Receita menos despesa tem que dar positivo. Essa é a lógica. Isso é resultado. Se tiver dano negativo, você está no sal. E se tiver empatando? Está no sal também. Porque ninguém monta negócio para empatar. Tem gente que fala, enquanto está empatando, está bom. Bom aonde, filho? Então, a gente quer resultado positivo. Então, quando a gente vai falar disso, como é que a sua empresa está, hein? Seu porquinho está assim ou seu porquinho está desse jeito aqui? Como é que está lá? Ou como é que você está se sentindo, né? Então, quando a gente volta nisso aqui, pessoal, eu quero falar um pouquinho de custo não operacional, uma armadilha e tanto. Todo mundo já escutou falar que barato é o capital de terceiro, o capital da gente é caro, não é isso? Quando usado com responsabilidade. E aí, quando a gente vai falar de capital de terceiros, nós vamos falar de bancos. E tem gente que chega e quer renegociar uma dívida já sabendo que não vai ter dinheiro para pagar. Porque como é que você faz se você está passando aperto de dinheiro? Ou você pede o pai, pede o vizinho, pede a mãe, pede o marido, mas se você não tem nenhum desses, você vai para onde? Para banco. Você já não estava dando conta de operar do jeito que você está. Você vai arrumar mais uma prestação para pagar? Tem alguma coisa errada nisso. E não é a sua área financeira. Ou é a sua área comercial que não está vendendo? Ou a sua área de operações que não está sendo eficiente, mas que vai desaguar onde? Lá no seu financeiro. Então, entenda uma coisa. Quando você começa a sentir a dor no financeiro, já tem um câncer há no mínimo 8 meses dentro do seu negócio, que você não viu. Você só começou a ver depois que apareceu os primeiros sintomas. Então, vamos pensar numa coisa. Ponto de equilíbrio, uma conta que todo empreendedor deveria saber fazer. Para saber o seguinte, se eu tenho um ponto de equilíbrio, a lógica do ponto de equilíbrio é muito simples. Olha lá, você tem uma venda em reais, você tem a quantidade de dias. Então, aqui, se você tem os seus custos totais e as vendas totais, a hora que a sua venda total cruza o seu custo total, aqui no meio é o ponto de equilíbrio. Tudo bem? Dali para trás é prejuízo, dali para frente é lucro. Bom, só que tem um problema. Olha essa empresa aqui. Ela alcança o ponto de equilíbrio dela no 26º dia do mês, fingindo que é um mês de 30 dias com loja aberta. Tá bom, a loja de shopping, 30 dias operando. Vocês concordam que trabalhar 26 dias para começar a ter lucro no 27º é loucura? E o dia que tem feriado? Ferrou. Porque eu tinha 30 para ganhar, tem menos um, só 2 dias ganhando. Como é que eu faço para tirar esse ponto de equilíbrio do 26º dia para trás? O que eu tenho que fazer? Bom, você tem 2 coisas. Você pode, por exemplo, tentar aumentar a sua venda. Se você aumentou sua venda, beleza, o seu ponto de equilíbrio caminhou para cá. Só que venda, tem alguém conseguindo vender muito mais? Como é que está o mercado? O mercado está ruim, não está? Então, beleza, isso é um fator externo. Bom, então você pode adotar uma outra estratégia. Que outra estratégia que você pode adotar? Reduzir o quê? O seu custo fixo. Na hora que você reduz o seu custo fixo, o seu ponto de equilíbrio também vem para cá. Só que custo fixo tem um outro problema. Por exemplo, é fácil reduzir custo de energia? Bom, o país está cada vez mais o quê? Aumentando a energia. Aí apareceu um tal de fotovoltaica. Saída para muita gente, não foi?
Agora vem o governo taxando as fotovoltaicas. Aí, alguém bate na sua porta para te dar a notícia que você vai ter um menos custo amanhã? A última mulher que fez isso foi caçada, que foi fazer política com a conta de energia, né? Então, quando a gente pensa nisso, você tem que trabalhar para ter um ponto de equilíbrio menor. Isso significa controle total do seu custo fixo. Mas eu quero dar uma má notícia. A maior parte dos custos fixos das empresas em que eu tive a oportunidade de trabalhar não vinham da operação do negócio, mas eu vinham da retirada do dono ou dos investimentos sob a forma de fazenda, apartamentos, consórcios. Ou seja, você estava pondo isso como custo e não como investimento. Porque como é que você faz investimento? É com lucro, não é isso? Agora, quando você joga a prestação para pagar para dentro da empresa todo mês, não é do lucro, você transformou aquilo num custo do seu negócio. Percebe? E aí você não dá o aumento para o funcionário bom dizendo que está apertado. E aí a sua empresa vai perdendo competitividade. Então, quando a gente vai falar disso, olha para você ver que conta interessante. Essa aqui é a fórmula do ponto de equilíbrio. Depois, pessoal, se vocês quiserem, me mandem e-mail, me sigam lá, eu posso mandar o PDF desse material, está tudo certo. A fórmula é o custo fixo dividido pela margem de contribuição sobre 100. Então, olha para você ver. Custo fixo dessa empresa deu quanto? 53 mil. Você divide 53 mil por 0,58. O seu ponto de equilíbrio é 91 mil reais, ou 76% do seu faturamento. Bom, vamos lá. E o geral? Aí você tem que somar o seu custo fixo mais os 5 mil que você paga, e aí você vai descobrir que o seu ponto de equilíbrio é 83% do seu faturamento. Mas a conta que eu mais gosto de fazer não é essa. É essa aqui, ó. Quando você pega 83% do seu faturamento, se um mês tem 30 dias, quanto que é 83% de 30? Quanto que é? Faz aí para mim. Quanto? Então você precisa de 25 dias. No 25º dia de operação, à tarde, você fala assim, acabei de pagar meus custos. Agora, daqui para frente, é lucro. Aí vem uma chuva daquelas. Aí você fala, não é possível. Se chover, Xuxa cai Pelé na minha cabeça. Né? Agora vamos falar de fluxo de caixa. E vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Tem dois corredores ali, um é recebimento, outro é pagamento. Eles vão disputar a corrida. Quem vai chegar primeiro? Ó, olha lá como é que é, ó. E o outro vem devagar. Quando você abre uma empresa, decidiu abrir uma empresa hoje, o que você já tem certeza? Que daqui a 30 dias tem conta para pagar. Se você vai vender, eu não sei. 30 é muito, né? Que tem algumas coisas que você começa pagando antes. Então começa a olhar para uma coisa. As despesas são certas, as receitas eu não sei. Né? Raras vezes os seus recebimentos vão ser primeiro do que os seus pagamentos. Tem até algumas empresas que são bacanas. Eu falo que há muitos anos eu tenho o sonho de montar um negócio na Afonso Pena ali, ó. Pastel e caldo de cana. O cara vai lá, compra no Ceasa, ganha um prato, vai tudo à vista, tintim, né? Vai caindo, não é isso? Então vocês trabalham com o dinheiro do cliente. E aí, então, quando a gente começa a pensar, é seu papel gerenciar o seu caixa. Porque uma DRE negativa, uma empresa até aguenta, mas um caixa mal gerenciado, não. Só que o problema é que DREs negativas sucessivas vezes vão gerar o quê? Caixas negativos. Então, vamos entender uma coisa. Quero contar um caso real. Alguém aqui é dono de confecção? Você? Vamos ver se você fabrica? Vamos ver se isso acontece com você. Você está no mês de março. Você já tem que estar pensando na coleção que você vai vender lá no final do ano, não é isso? Só que você tem que escolher o tecido agora. Aí você compra o tecido em março. Aí você ganhou 30, 60 e 90 do seu fornecedor. E aí você pega, começa a cortar lá em junho. Vai produzir para chegar nas lojas em agosto. E aí você vende, E aí você vende também com 30, 60 e 90. Isso aqui deu 8 meses, o seu ciclo de operação. Entre a data que você comprou, não é a data que você pagou, não, a data que você comprou, e a data que você vai receber o último cheque do seu fornecedor. 8 meses para o dinheiro voltar para dentro de casa. Só que o seu fornecedor, né, você então tem 8 meses de ciclo de operação, mas o seu ciclo financeiro é de 7 meses. Porque você ganhou primeiro 30 dias, então você comprou hoje e vai pagar com 30 dias. 7 meses de ciclo financeiro significa que você tem que ter dinheiro em caixa para aguentar 7 meses a operação do seu
negócio. Se a operação do seu negócio custa 100, você teria que ter quanto? 700. Você acha que o empreendedor tem esse dinheiro? Não. Então o que ele faz? Se ele não tem, ele pega onde? No banco. Aí desconta o cheque. Aí começa a pagar o quê? Juros. Vocês viram a conta que eu tenho de lucro ali? Deu 6 e pouco. O cara vai lá e troca a 5%, a 6%. Esse cara está enxugando gelo, gente. Percebe o que nós estamos falando? E aí, então, quando você começa a pensar, beleza, achei um fornecedor bonzinho, me deu 90 dias direto. Opa, melhorou a sua história, não melhorou? Por que melhorou? O seu ciclo operacional vai conseguir encurtar, sabe por quê? Porque agora você vai conseguir iniciar a produção em junho, e aí, se você, ou melhor, ganhou 90 dias direto, e se você foi mais eficiente, produzir em junho, ao invés de julho, para chegar na loja em agosto, você também ganhou um mês. Então, o seu ciclo financeiro passou para quanto? 5 meses. Melhorou a sua eficiência, achou um fornecedor que te dá mais prazo, mesmo te cobrando um pouco mais caro na matéria-prima. Só que não é essa lógica que nós aprendemos. Nós aprendemos, se der desconto, eu quero pagar à vista. E tem gente pagando à vista com dinheiro de cheque especial. Eu falo, esse cara tem que ser internado. Então, na hora que você pensa nisso, olha lá, que bacana, comprou em março, se iniciou a produção em junho, chegou na loja em agosto, você reduziu o seu ciclo operacional para 7 meses, você foi mais eficiente. Isso eu estou falando de confecção. E no varejo? Vamos lá. Quem aqui compra com 30, 60 e 90? Ou mais? Beleza. Só que com qual prazo que você vende? Até 60. Então você está ganhando mais prazo na compra do que na venda. Está dentro, está bacana. Eu vendo Havaianas, eu tenho 90 dias direto para pagar. E vendo no máximo com 60. Está tudo certo. Agora, o problema é que isso não é a realidade da maioria. A maioria está dividindo em 10, 12 vezes no cartão. E aí, isso tem um preço. Ou você tem capital para bancar, ou você vai antecipar. Se vai antecipar, o que você antecipou comeu sua margem. Porque você não tinha margem, porque você não controlou seu custo. Está claro isso que nós estamos falando? E aí vocês vêm me dizer que vocês gostam de dinheiro? Então, na hora que a gente pensa nisso, vamos lá, vamos avançar. Aqui, eu não vou submeter vocês a uma conta, mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Como é que eu calculo o ciclo operacional? É seu prazo médio de estocagem mais o seu prazo médio de recebimento. Aí começa um problema. Alguém sabe qual é o seu prazo médio de estocagem? Está vendo? Briga de foice na cisterna, meu amigo. Loucura. Você está administrando seu negócio ou você está tocando o seu negócio? Porque, para mim, ele está tocando. Um varejista que não sabe o que é o prazo médio de estocagem dele? Há um tempo atrás, uma empresária me chamou. Ela tinha conseguido algumas grifes para poder representar na cidade e estava comprando. O problema da grife, para ela te dar exclusividade, ela fala, beleza, mas o que eu te mandar, você tem que comprar. Ela tinha 17 meses de estoque. Vou falar de novo. 17 meses de estoque. E toda vez que ela ligava para o fornecedor e falava que estava sem dinheiro, eu falei, então você vai perder minha marca. E ela não queria perder a marca. Eu falei, joga essa marca pela janela, meu filho. O que ela está te adiantando? Nada. Então, quando você começa a pensar nisso, pessoal, olha a importância de um fluxo de caixa. Olha aqui. Pega o mês 1, essa empresa. Faturou 650 mil, recebeu à vista 410 e ficou 240 para o mês seguinte. Um exemplo bobinho só para você entender. No outro mês ela vendeu 600, recebeu à vista 300, mas veja que ela não tem capital de giro e ela tem 600 de custo. Ela passa todos os meses aonde? No vermelho, à exceção de um mês aqui. Agora, se você pega essa empresa que está cheia disso e você tem um negócio chamado capital de giro, de 410, mesmo tendo saldo negativo, o seu saldo acumulado está o quê? Positivo. A minha irmã trabalhou muito tempo no INDG e ela tinha um problema. Toda viagem que ela fazia era com cartão de crédito dela. Então, eles trabalhavam um mês gastando o dinheiro dela, faziam um relatório de prestação de conta, mandava e demorava 30 dias para receber. Um dia ela fez a conta e falou, poxa vida, eu tenho mais de 30 mil reais que eu não posso gastar, porque se eu gastar eu não tenho serviço, porque eu preciso dele para poder... Muitas empresas acabam fazendo dinheiro com o caixa do fornecedor. Grande empresa, principalmente, é mestre para isso.
né? Te contrata e quer te pagar com 90, 120, e você está doido para vender para grande empresa, o que você faz? Continua fazendo. 5, 6 meses. E pior que ainda tem gente que está doido para entrar. Não entendo. Então, quando você começa a olhar para isso, vamos entender o capital de giro como se eu estivesse explicando de uma forma bem simples. Você montou uma casa na fazenda. E aí você não pôs caixa d'água porque tem água correndo direto da bica. Então seu encanamento vem direto daqui e vai para casa. Só que um dia caiu lá uma pedra e fecharam a bica. O que aconteceu? Faltou água na casa. Aí você falou, já sei, para não deixar isso acontecer, eu vou botar agora uma caixa d'água. E aí a caixa d'água, primeiro enche a caixa e abastece a casa. O que a caixa d'água é então para a casa? Capital de giro. Água de giro. Não é assim? Você consome o dia inteiro, na hora que está baixa, você vai dormir, ela restabelece. Não é isso o capital de giro? É a sua caixa d'água, beleza. Se ela é sua caixa d'água, vamos começar a entender o seguinte. Se você tem capital de giro, você pode vender com prazo maior que o seu concorrente, concorda? Você tem capital para bancar. Não é isso? Se você tem capital de giro, você não vai ter que pagar adiantamento de cartão, não vai pagar multa, não vai pagar juros. Você também ganhou mais, concorda? E se você tem capital de giro, você pode, inclusive, ter outras vantagens, né? A praça está trabalhando com 6 vezes, você pode trabalhar com 7 e por aí afora. Bom, evita venda desesperada. Porque você pode até saber que não dava para vender por R$ 49,90, que o preço era R$ 52. Mas o cara está com dinheiro à vistinha, você lembra da duplicata da segunda-feira. O que você faz? Vende. E aí o problema é que vendeu barato uma vez, o que acontece? Já era, neném. Não vende caro nunca mais. Então vamos pensar o seguinte, capital de giro. Como é que você começa a dilacerar o seu capital de giro? Essa propaganda eu assisti ela outro dia, achei o máximo, que ela tem tudo a ver com capital de giro. Vamos ver essa propaganda aqui. Pra você ver como é que é a voz, normalmente, é a cultura do empreendedor. Rei das cortinas, impressoras, azulejos, flores, fogões, parafusos, luminárias, adesivos, lixeiras, pastéis e almofadas. Boa tarde. Não temos. Também não. Você nunca vai ter tudo que o seu cliente quer. E o problema é que você é tão tarado que você quer ter tudo. Vai quebrar. Tem gente falando, não suporta perder venda. Se alguém tem um carro um pouco mais caro, vai descobrir que o cano de descarga dele é inox. Aquilo não corrói, o carro acaba e o cano de descarga está lá. Vai lá na concessionária ver se tem cano de descarga em estoque. E se seu carro estragar o cano de descarga, você está ferrado, porque é 30, 40 ou 60 dias para chegar. Porque para que ela vai ter em estoque uma coisa que consome pouco? Eu estou falando para você olhar para um tal de curva ABC de estoque. Aí, um varejista de material de construção, que eu trabalho para ele, estava lá fazendo a loja nova, né? Comecei a trabalhar para ele. Ele chegou e falou assim, Marcos, vem cá para você ver o tamanho da minha loja. A hora que eu cheguei lá, estou vendo a loja, área de exposição de vaso. A loja dele tem uns 1.000 metros quadrados, de vaso sanitário. Eu perguntei, quantos metros tem aqui? Ele falou, deve ter uns 110 metros. 110 metros quadrados para expor vaso sanitário. Eu falei, o povo aqui caga, hein, velho? Aí eu falei assim, quanto que você vende de vaso sanitário? 2% do faturamento era vaso, e ocupando 10% da área. Olha para o seu estoque, você vai ter lá 1.000 produtos, vai ver que tem 20 fazendo 50% do faturamento. Mas convence o sujeito que ele não precisa ter tudo. Fala com ele que ele não pode ter tudo. Aí eu estou perdendo venda. Porque ele só olha o que ele está perdendo de venda, ele não olha o que ele está economizando de custo. E quem quer ter tudo nunca vai ser nada para ninguém. Fala não 3 vezes para um cliente que entrou pedindo alguma coisa. Você resolveu montar uma loja de roupa. Aí entrou alguém, tem blusa branca com bolinha cor-de-rosa? Você fala não. Chegou o segundo, você fala não. Chegou o terceiro, você fala não. Chega o representante de blusa branca com bolinha cor-de-rosa. O que você faz? Compra. E compra quanto? Muito, porque está todo mundo pedindo. Não é assim que você fala? Aí você compra e não vende mais nada, porque você descobriu depois que era uma festa que tinha na cidade de blusa branca com bolinha cor-de-rosa, só se vê para aquele dia. Porque você estava mal informado. Compras desencaixadas, né? Prazo médio de pagamento maior que o prazo médio de recebimento. Inadimplência, isso quebra, viu, gente? Juros, multas, vendas baixas e o pior, vendas altas. Vocês sabiam que vender demais quebra?
Deixa eu dar uma notícia para vocês. Tem uma conta chamada janela de faturamento. O que é isso? O lado de cada janela é o mínimo que você precisa vender. É o chamado ponto de equilíbrio. E o lado de lá é o máximo que você pode vender, que é chamado janela de faturamento, que é quanto a sua estrutura de capital aguenta. Então, deixa eu explicar. Ponto de equilíbrio eu já expliquei, né? Está tudo certo. É o mínimo. Tem a conta lá. E o que é o máximo? Se você vende com 30, 60 e 90, e amanhã dá uma crise ao contrário, todo mundo começa a comprar demais. Se você crescer 40%, 2, 3, 4 meses consecutivos, você quebra. Aí todo mundo não entende por quê. Porque você tem um ciclo financeiro. Lembra lá? 4 meses de ciclo financeiro? Você está vendendo, vai ter que comprar. Vai estar vendendo, tem que comprar. Você está pagando com 30, 60 e 90, mas seu ciclo financeiro é 5, 6 meses. Aí sabe o que acontece? Você quebra. A crise de 2008, em 2009, a Camarolinha, nós tivemos clientes que chegou até a gente com problema de caixa. E aí sabe o que acontece? Quando a gente foi ver, na período da crise ele cresceu 40%. E já tinha 5 anos à frente que ele estava pagando a conta até hoje. Porque como é que ele financiou esse crescimento? Ele não tinha capital. Ele financiou com o quê? Com dinheiro caro, com juros, com cheque especial. Então, meu filho. Só que todo mundo pensa, tem que vender. O Jim Collins escreveu um artigo falando o seguinte. Se você se pressupõe, se você se propõe a andar 100 quilômetros e tem 10 dias, ande 10 quilômetros por dia. Mas a sua tentação é que no final dos 10 quilômetros do primeiro dia, você fala assim, não, eu ainda aguento mais. Aí você vai querer andar mais 5. Aí você andou 15, você achou que você ganhou. Só que no dia seguinte, aqueles 5 te custou dores nas pernas, nas juntas e tudo mais. Aí você descansa. E aí, então, você não andou os 5 que tinha para completar os 10. Então, no dia seguinte, você tinha 15. Só que no dia seguinte, você já provou que não dava para andar 15. Você vai andar só 10, está devendo 5. E aí, a hora que você assusta, você não dá conta. A sua corrida é diferente do seu vizinho. Se ele está andando a 200, deixa ele passar. Não é assim que você faz na estrada? Tem um apressado, o que você faz? A menos que você tenha 18 anos, vai querer bater pega com o cara. Então, na hora que você vê isso, vender de menos quebra, mas vender de mais quebra. Tome cuidado. E aí tá para vir uma recuperação da economia aí. Tome cuidado, porque é a hora que muita gente vai quebrar. Quem não quebrou até agora, corre o risco de quebrar na hora que vier a recuperação da economia. Porque vai querer aproveitar a boa nova e não tem controle financeiro e vai passar aperto. Pode escrever o que eu estou falando. Bom, então quando a gente fala disso, como é que a gente começa a consertar? Vou dar um toque para vocês, uma continha simples, tá? Olha lá para o seu CMV. Então eu vou pegar o exemplo dessa empresa. No mês 1, ele faturou 120 mil e o CMV dele foi 42 mil. Então, percentualmente, o CMV dele é quanto? 35%. Estão dando conta de ver aí? No segundo mês, deu um pouco menor, 34,6%. No outro mês, 34,8%. Está na média aqui, tá certo? Significa dizer que se o seu CMV, custo de mercadoria vendida, é 35%, quanto que você pode destinar do seu recebimento no mês para pagar fornecedor de mercadoria? Quanto? Conta simples. O corpo humano precisa de 1.500 calorias para poder funcionar. Se você não fizer nada, não faz exercício nem nada, 1.500 calorias. Se você come 1.800, o que vai acontecer? E não faz nada, o que vai acontecer? Você vai engordar, concorda? Agora, se você come 1.200 calorias, o que vai acontecer? Você vai emagrecer, concorda? Olha aqui, a conta é simples. Essa empresa aqui pagou de fornecedor no mês 1 quanto? 50 mil, mas ela recebeu no caixa quanto? 110. O pagamento a fornecedores nesse mês foi 45% do que ela tinha para receber. Só que ela poderia pagar no máximo quanto? Quanto que ela deveria pagar? O ideal de compra? 38. E por que ele não comprou até 38? Compra por impulso, não consultou fluxo, comprou pelo feeling. Marcos, mas eu preciso comprar. Beleza, então compra. Mas negocia pagamento para que o seu pagamento não seja superior ao percentual de CMV que você tem em relação ao seu recebimento. Traduzindo em miúdos. Faturou 130, mas recebeu no caixa quanto? 115.
Pagou quanto? 60%. 52% do que ela recebeu foi para onde? Para fornecedor. Então faz a conta comigo. 52% foi para fornecedor. Tem 35% de custo fixo. Tem 8% de imposto. Tem mais não sei o que. A conta não fecha. Aprenda a comprar. Faça o seguinte, pega um dia a lista de compra da sua casa, põe R$500 no bolso e vá a um supermercado sem seu cartão de crédito, sem cheque. Seu desafio, voltar para casa com tudo que você precisa, pagando R$500. Você vai começar a aprender a comprar e estabelecer prioridade. Aí você vai descobrir que não pode ir no supermercado com fome, não pode levar menino. E aí você então começa a entender que nós não podemos ter um valor de pagamento a fornecedor maior do que o CMV médio seu, se você quiser ficar no mesmo lugar. Ou seja, estou satisfeito com o meu peso, vou comer 1.500 calorias por dia porque eu gasto 1.500. Se o seu estoque está ok, não passe disso. Mas o que é que você tem que fazer se você quer emagrecer? Se o seu CMV é 35, você deveria ter de pagamento a fornecedor no máximo quanto? 30. Então aprenda de novo a trabalhar no varejão. Porque tem um negócio chamado preguiça. O cara do varejão compra 2 vezes por semana. Você quer comprar para um mês inteiro, quiçá para 2 meses. E aí faz essas cacas. Comprador de empresa tem que comprar quase todos os dias. Só que isso dá trabalho. Aí para o maior conforto dele, ele compra mais. E aí você se ferra. Simples assim, né? Então, pessoal, quando a gente vai ver isso, aí vem para o balanço. Balanço patrimonial, né? Que todo mundo faz. Vocês fazem balanço na sua empresa? Balanço gerencial? A gente faz uma vez por ano no mínimo, né? Imposto de renda, que é o balanço da pessoa física. Então vamos lá. Olha aqui. Vamos pegar só as contas simples do balanço. O que tem no caixa no banco, quantas recebeu e estoque, a preço de custo. Tem 3 empresas aqui. Qual dessas empresas é a melhor? A empresa 1, 2 ou 3? Qual é? Só 10 de cada vez respondendo, senão vocês me atrapalham. Qual que é? Não dá para saber, porque eu preciso saber o passivo. E aí eu descubro que essa empresa aqui, ó, tem um PL de 257, essa é menos 147, essa é 116. Porque embora ela tenha um maior ativo, ela tem de 800 mil de fornecedor a pagar. Essa empresa aqui é o caso clássico, que estoca muito, que acha que estoque é patrimônio. Então, quando você olha isso, vocês sabiam por que esse nome aqui chama ativo circulante? Porque ele é igual ao sangue que circula. Ora ele é caixa, ora ele é estoque, ora é contas a receber, ora vai para o caixa e fica circulando o tempo inteiro aqui. Ó. E aí, então, quando você olha isso, o cálculo do capital de giro, numa fórmula simples, é muito fácil. Você pega o seu ativo menos o seu passivo. Essa empresa aqui tem quanto de capital de giro? 31 mil. Se o estoque dela for vendável. O problema é que às vezes tem empresa que tem 240 mil de estoque, e a hora que você chega lá, o estoque é daquele mais enferrujado, velho, ninguém quer. Mas por que o seu estoque ficou enferrujado? Porque você comprou demais. E na hora de vender, ficou com dó de vender queimando, para recuperar dinheiro. É o tal do amor ao estoque. Tem amor ao dinheiro, não ao estoque. Mas tem gente que adora estoque. Vou fazer o quê? Então, quando você pega o seu ativo circulante menos o seu passivo circulante, é seu capital de giro. Então, essa empresa aqui está faltando quanto? 204 mil. Mas qual é o problema dessa empresa? Por que está devendo 204 mil? Porque ela tem 249 mil de estoque, mas tem 470 mil de fornecedor. Sabe por quê? Foi comprando com prazo longo, prazo longo, prazo longo. A hora que assustou, juntou os duplicados. Pessoal, eu não sei se vocês vão sair daqui rindo ou chorando. Você já está rindo. Mas voltem para o seu negócio e para de achar que é só a crise a culpada de tudo. Vocês não levantaram a mão quando eu perguntei de contas básicas que vocês tinham saber do seu negócio. Tudo bem, às vezes você não sabe, então pelo menos tem alguém que saiba e que se reúna com você no mínimo uma vez por semana para você discutir isso. Porque do contrário, filho, ele não sabe, você também não sabe. Só pode dar errado, não é? Então, o balanço é uma foto do agora. E tem gente que está fazendo o balanço esse mês do mês passado, porque está esperando o balanço do contador, que é o mais mascarado do mundo, porque ele trabalha só com o que é por dentro.
Então você está gerenciando pelo feeling. Você não está olhando para o seu negócio como um negócio. Então, alguns erros comuns que eu vejo que dilaceram o capital de giro. Ceder às tentações dos bancos e agentes financeiros. Estou com a taxa aqui boa pra caramba. Isso aqui é só para você e tal. Aí você, mas você esquece que você pegou no mês, tem que pagar no outro. Pena que eu não posso falar o nome dos clientes, né? Mas tem um cliente meu, era cliente meu de Cláudio, ele me expulsou da empresa dele, mandou embora. Que eu chamei de leviano. E falou assim, eu tenho 70 anos, você é um menino. Porque o que ele fez? Ele tem fama na cidade de rico. Todo mundo que tem dinheiro empresta para ele, porque ele paga juros. Ele gosta de agiota. Ele tem uma relação com agiota diferente. Ele falou, você está me chamando de burro. Comprei o gado por 500, agora vale 800. Falei, você ganhou dinheiro? Ganhei. Mas eu perguntei, você vai vender o gado? Não. Então não adiantou você ter ganhado 300. Você não vendeu? Ele continua imobilizado. Você comprou um imóvel, vendeu ele no outro dia ganhando 100, parabéns, você fez negócio. O problema é que você compra e fica com ele. E aí você vai desinvestindo no seu negócio. Comprar sem consultar o fluxo de caixa, regra básica. Deixa eu ver se eu posso comprar ou não. Fica parecendo menino de 18 anos quando está na mesa, pagando no cartão e pegando um dinheiro de todo mundo para ir para a farra. Um dia essa conta chega. Tá certo? Fazer pagamento sem qualquer tipo de comprovação, vai pagando. Com o que foi que eu gastei mesmo? Não, esse cheque caiu aqui, não lembro. Todo pagamento, pega que nem que seja um papel de pão de recibo e manda o cara escrever e falar e leva para a empresa. Né? Preço, formar preço de forma intuitiva. Como é que você forma preço? Multiplica por 2,5. Não é assim que eu vou falar? Multiplica por 2. Aí você chega no varejo de calçado, tem uma cultura. Aqui é 2,3. Na verdade é 1,3. Na hora que você olha o preço médio do cara, não está dando 1. Porque no início, quando chegou o produto novo, é 2,3 ou 1,3. Mas lá no final, no que sobrou, está vendendo com 70%. Né? E aí você não vai vendo isso. Né? Misturar finanças pessoais com a finança do negócio. Isso é erro clássico, básico. Nem vou ficar falando aqui. Não apurar mensalmente o resultado. Não prestar contas para o seu sócio. A empresa do meu pai não presta conta para o pai. A empresa da família não presta conta para a família. Não olhar para o estoque, a maior fuga de capital. Eu conto os casos, vocês pensam que é mentira. Tem um cliente que nós fomos trabalhar, que a hora que a gente fomos passar uma varredura no estoque dele. A empresa foi criada em 1970, ele tinha calça Westop no estoque. Os mais velhos aqui vão saber do que eu estou falando. Calça Westop é o avô da calça jeans. Era um jeans duro, igual um porrete. Você vestia uma calça Westop, você fazia assim, ó. Você andava igual um robô. A hora que você pensa nisso, não ter um plano financeiro, não usar as ferramentas de DRE mensalmente, que eu já falei, né? Pensar que ser dono do negócio te eleva a posição de só entender da prestação do serviço. Sabe qual é o maior erro de um empreendedor? O cara entende muito de padaria, de fazer pão. Ele era padeiro. Mas o dia que ele virou dono da padaria, ele não pode ser padeiro. Ele virou empresário. Mas ele quer continuar fazendo o quê? Pão. O cara entende de moda, quer continuar fazendo o quê? Moda. Esquece que ele agora é dono do negócio. Então, pessoal, o que eu vim fazer aqui? Dizer para você o seguinte: você só vai ter uma boa gestão financeira do seu fluxo de caixa e do seu capital se primeiro se organizar os seus custos fixos e variáveis. E para isso tem um negócio chamado sistema, que tem que ter um negócio chamado plano de contas, que toda vez que você fizer uma despesa tem que ter uma classificação. E aí, depois disso, você vai ter que construir a sua DRE, seu fluxo de caixa, seu balanço e analisar mensalmente. O mês acabou dia 31, dia 5 você tem que estar analisando. Senão, esquece. Senão, você vai analisar no dia 20, aí você está fazendo autópsia. Treine uma pessoa para ficar responsável por essa área. Mas treine uma pessoa que saiba o que ela está fazendo e não que está seguindo as suas ordens, porque você já provou que você não sabe muito disso. Então, você tem que contratar alguém que saiba. Né? Construa um planejamento financeiro com limite de compra. Bota limite. Marcos, e se faltar mercadoria, aprenda a comprar, diminua mix. 2012, na NRE, foi apresentado um estudo chamado Paradoxo da Opção, um estudo feito. Eles fizeram uma pesquisa em lojas. Lojas que tinham 3.000 produtos em exposição, lojas que tinham 1.000 produtos, lojas que tinham 2.000 produtos. As lojas que mais giravam estoque tinham 1.000 produtos à disposição, em exposição. Quanto mais produto à disposição, você confunde a cabeça do cliente. É assim ou não é? Então você pensa que é só produtar.
Eu não coloquei aqui não, mas tenta fazer o exercício mental comigo aí, tá? Tenta fazer isso aí que vocês vão entender. Vamos imaginar que você tem uma loja e que você tenha 5 faixas de preço. O primeiro preço, R$ 149,90. Aí a segunda faixa de preço sua é R$ 129,90. A terceira faixa de preço é R$ 99,90. A quarta, R$ 79,90. E a quinta, R$ 59,90. O cara que vai te pagar R$ 149,90 é o mesmo público do de R$ 129,90. Você está mantendo as 2 faixas de preço, mas é o mesmo público. O que é o correto? Tem o de R$ 149,90, tira o produto de R$ 129 e tem o de R$ 99,90. Por quê? O público de R$ 149,90 ele nunca vai descer de R$ 99,90. Mas não, você cada dia mais está fazendo ao contrário. Você quer ter R$ 149,90, R$ 139,90, R$ 129,90, R$ 119,90. Aí sabe o que acontece? Você está tendo que ter o dobro ou o triplo de estoque para atender o mesmo cliente. E seu dinheiro está lá. Faz sentido o que eu estou falando? Então, dê foco aos seus custos internos, sempre procurando reduzir. Está chovendo no molhado, beleza. Frequente palestras como essa, bacana, vai embora para casa ou com a cabeça fervilhando, falando assim, que cara me deu tanta porrada que eu tenho que consertar. Porque não vai adiantar você pôr a culpa no Bolsonaro. Muita gente culpou o Collor, muita gente culpou o Fernando Henrique, sendo que o problema está lá dentro. Agora, se você está tudo redondinho e o negócio ainda está dando errado, então, pelo menos, cara, o seu dever de casa você fez. O problema todo é que está um monte de gente acusando lá fora, mas na hora que olha para dentro da empresa, está uma bagunça. Então, na hora que você vê isso, né, lembre que uma empresa organizada, ela tem que dar foco na área financeira, comercial, RH e operações. Essas 4 áreas têm que enxergar o elefante. É isso que eu vim falar para vocês. Então, isso tudo que a gente falou aqui, ó, né, linguagens financeiras, receitas, despesas, custos fixos, variáveis, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço, são linguagens que deveriam ser familiares do dia a dia de vocês. Ou de alguém de confiança, tudo bem? Eu tenho uma coisa, por exemplo, eu devo receber uns 300 e-mails por dia, então eu me declarei incompetente para ler e-mail. Então eu tenho uma pessoa que eu pago para fazer o quê? Para ler e-mail para mim. Simples assim. Aí ela fala, mas chegou um e-mail aqui que esse você tem que ver. Beleza, eu vou e vejo. E se ela passar por um que eu devia ver e não vi? Tudo bem, eu já não ia ver mesmo? Então, na hora que você pensa, vamos entender que por mais que você queira pegar tudo que eu falei hoje e fazer amanhã, não chegue estressado com o seu gerente financeiro. Não chega dando porrada, não. Porque talvez ele também não saiba dessas coisas. Então, tem que ter um processo que eu chamo de educação. E para falar de educação, para eu finalizar, se alguém aqui foi educado na Igreja Católica, lembra, você participou do catecismo e durou uns 3 anos. E se você não for à missa, você esquece. O seu catecismo está durando quanto tempo como funcionário novo? 5 minutos? E aí você está querendo que ele dê um show? Não vai rolar. Eu queria dizer que eu estou aqui a convite de vocês, muito orgulho, mas também a convite do Sebrae, né? Um grande parceiro. Eu falo que o Sebrae é o grande supermercado do empresário. A hora que você entra lá, tem prateleiras para todos os gostos e serviços. Tem inovação, tem gestão financeira, tem uma série de coisas. Mas aí eu estava conversando ali no rodapé, ali no pé de ouvido ali com o Roberto, falando o seguinte, não vai adiantar nada eu ter falado essa noite inteira na cabeça de vocês, se pelo menos uma coisa amanhã você não mudar no seu negócio. Porque aí a palestra vai sumindo. Ela vai deixando de incomodar. Hoje ela está incomodando muito. Amanhã ela incomoda menos. Depois da manhã ela incomoda menos. E daí a pouco, você esqueceu. Valeu. Obrigado. Espero ter atendido as expectativas aí. Até a próxima, se Deus quiser. Eu não sei como é que é o rito aí, se quiserem perguntas. Aí. Marcos, muito obrigado. Você passou 1h20 de palestra e um tema chato,
vamos ser sinceros, mas você passou assim, todo mundo vidrado e prestando atenção, porque foi uma forma bem dinâmica e legal para a gente aprender aí. Eu vou abrir para 2 perguntas, pessoal, que a gente tá bem... Já tá tarde, já são 9h20 já. E eu trabalho com calçados também, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu trabalho com calçados e a gente tem um problema que se deve ter lá nas Havaianas também, de a concorrência toda vende com o mesmo preço. Então é difícil de você colocar o preço mais alto para conseguir, talvez, chegar no resultado. Aí seria mexer nos custos mesmo? Então vamos entender isso. Quando você trabalha com uma commodity, o que eu chamo de commodity? Se todo mundo vende o mesmo produto que você, nós que estamos sentados aqui fazemos sempre a conta. Se o produto é o mesmo, a gente quer pagar o quê? O mais barato. Então o seu problema não é financeiro. O seu problema está na agregação de valor para o cliente. Então a gente tem que começar a olhar e entender uma coisa, Rafael, que eu gosto muito do setor de calçados, né? Não é à toa que eu até tenho uma loja. Nós passamos muito tempo prestando atenção no concorrente e prestamos muito pouca atenção no cliente. Então a gente precisa começar a olhar para o nosso cliente e começar a entender que muitas vezes eu estou querendo dar para ele algo que nem ele quer. E às vezes vem um outro concorrente que abre uma coisa que sua clientela toda vai para lá, você fala, o que está acontecendo? Então, primeira coisa, veja se a sua loja está gerando atrito para o seu cliente. Primeira coisa. Tipo, não trocamos mercadorias aos sábados e domingos. Um exemplo bem... Segunda coisa, veja se a sua loja está sendo promotora de experiência do cliente. Porque se a sua loja está como igual, então, meu amigo, você vai ter que ir para a China e entrar no mercado de preço. Porque é reposicionar o seu produto. Eu normalmente não gosto do mercado de preço, eu gosto do mercado de agregação de valor. Eu tenho um caso que é um caso muito marcante. Eu tenho uma loja no shopping Sete Lagoas e do lado tem um supermercado que é a Rede Santa Helena, que tem uma prateleira inteira de Havaianas e que vende mais barato do que eu. Só que ainda assim eu vendo. Então por que eu vendo? Quando eu contei o caso da sacola, não é mentira. Porque o cara que quer dar um presente de Havaianas, ele não quer só a sandália, ele quer a sacola, ele quer... Então comece a entender se você está promovendo esse tipo de coisa. Então, porque o seu problema não é financeiro. O seu problema é que talvez o cliente não está percebendo o valor que você está vendendo. Você me lembrou de um caso, na primeira NRF que eu fui, foi em 2010, lá no Jacob Center, lá tinha umas 20 cafeterias. E uma estava com fila e as outras vazias. Adivinhe qual que eu quis ir? Fila. E eu não entendi aquilo. Quando eu fui chegando próximo, porque estava longe realmente, era uma Starbucks. E por que estava com fila? Todo mundo comprava aquele chafé deles, os donuts, mas queria tirar foto com as funcionárias. O sorriso mais largo do mundo, todo mundo feliz. Então, qual é a proposta de valor da Starbucks? Não é vender felicidade através do café? Ela estava fazendo isso. Então, como é que você tem pessoas felizes trabalhando no seu negócio? Porque isso é um diferencial. Vai lá no RH e fala assim, critério para recrutamento, contratar gente feliz. Só que você contrata a competência, mas não contrata se a pessoa é feliz ou não. Então, percebe que as nossas atitudes estão desalinhadas? Se você não estiver dando conta para a sua persona, já que alguém falou de marketing digital, entender quem ela é, para poder realmente agregar valor para ela, você só vai poder cair no mercado de preço. Inevitável. E marca própria é uma boa saída, viu? Começar a pensar nisso. Coisa que era impossível no passado, lojas menores já conseguem fazer isso. Ok? Beleza, Marcos. Agradeço a sua palestra aí. Boa demais. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Valeu. Pessoal, encerrada a plenária de hoje. Obrigado.